Oi pessoal, e aí, como que estamos? Tô eu aqui. O que vamos fazer hoje, Valmir? A gente vai retornar a bomba d'água que estava dando problema. Chegou hoje o Pressostat. Pessoal, se você não acompanhou a gente aí nos outros vídeos, volta lá, dá uma acompanhadinha para você entender o que está acontecendo. Mas é assim, vamos dar um resumo aí pro pessoal, Valmir? Olha, a nossa bomba d'água deu problema. Essa é da Seafro 3GP? 3GP. Ela já está com uns 4 anos? 4 anos de uso, pessoal. Uns 4 anos instalados, uns 3 anos de uso contínuo, né, que seria, sim, né? Por algum motivo deu problema no pressostato, que é essa peça aqui que faz o acionamento da bomba e faz ela desligar quando atinge a pressão necessária, né? É uma bomba de pressão. Eu tirei ela e a gente estava usando uma bomba também da Seafro de 1.0, que era a nossa bomba de água potável, mas a gente colocou aqui provisoriamente até chegar o pressostato que está aqui, o novo, que o outro deu problema. Já fiz um teste ali no negativo e o positivo aqui, ela ligou, e agora eu vou botar ela no lugar para ver se eu não montei algo errado e ela não esteja puxando água, porque eu desmontei toda essa parte aqui para ver se tinha dado problema. No vídeo anterior você consegue ver isso, né, Elisete? Sim, no vídeo anterior. E aí tem que ver se ela vai estar puxando água ou não, né? Então vamos montar ela aqui no lugar. Essa é a nossa caixa d'água aqui, ó. É um tanque de combustível, só que tá com água de 300 litros, né? Novo, né, gente? Novo, a gente comprou novo, colocamos no lugar faz pouco tempo até. E esse é o nosso acumulador de pressão, gente. Artesanal? É uma garrafa PET, na verdade é aquelas retornável, né? De 2 litros, né? Eu tirei quase toda a pressão, né? Por isso que a água tá baixa aqui. E agora eu vou tirar aqui, vou derramar um pouco d'água para poder encaixar a bomba no lugar. Apertar de novo a braçadeira. E torcer para dar certo, torcer, né? Pra dar certo. E vamos estar mostrando aí pra vocês também, pessoal, neste vídeo, um pouquinho da nossa casa, o que a gente mudou, né? E o que falta mudar, mas a gente não quer mudar mais nada, porque a gente quer viajar, né, Valmir? Chega de mudança. É que na verdade a gente já viajou um tempo, né? E agora a gente voltou pra pagar umas contas e estamos pagando as contas. Ela nunca acaba, né? Mas na verdade estamos fazendo outras, né? Que a gente fez algumas melhorias, né, que precisavam ser feitas, né, e outros imprevistos que aconteceram. E para quem não sabe, pessoal, a gente mora no motorhome. Nós não temos casa fixa. Nossa casa é o motorhome. É o motorhome. E a construção em si toda foi feita pelo seu Valmir. Está sendo feita ainda. Nunca acaba. Depois eu estou mostrando aí tudo para vocês. Estamos parados aqui na cidade de Jardim, na beira da BR, Forte Casinha ali, e estamos por cá. Uma dica para quem for instalar a sua bomba: procure um lugar que tenha uma parte rígida, coloque uma madeira, de preferência colocar uma borracha também. Essa bomba da Seafro aqui, ela já vem com a estrutura de borracha que ajuda a diminuir o barulho. Essa outra 1.0, a estrutura de borracha dela já é já meio duro, parece até um plástico. Aí ela acaba fazendo mais barulho. Se você colocar uma borracha aqui embaixo, diminui a vibração e diminui o barulho, né? Mas a pergunta é, Valmir, essa bomba de 1GP, ela toca uma casa, um motorhome? Então, o nosso aqui, por ser um micro-ônibus, né? 7 metros e 80, 7,60 mais ou menos. Sim. Aí tem, os nossos mangueiros são maiores, tão longe, tão ligados longe. E aí ela tocou pra gente, funcionou o aquecedor, tomamos banho, o aquecedor, tudo mais, porque a gente tem um acumulador de pressão também. E o acumulador de pressão ajuda a bomba a fazer menos força, porque quando tá esvaziando ali, ele tá tentando encher, então tá funcionando os dois juntos, se não ficar ligado por muito tempo. A única diferença é o barulho. É o barulho, no nosso caso foi o barulho, mas para quem quer uma vazão de água maior e tudo, tem que ser uma bomba mesmo de 3GP pra cima, né? É uma vazão de água bem maior, né? A gente gostou muito dessa bomba, né, Valmir? Ela é bem silenciosa, pessoal. Essa 3GP. Agora ela tá instalada bem aqui embaixo, que fica no nosso porta-mala. A nossa cama fica logo aqui em cima e a gente não escuta barulho nenhum. Agora essa outra de 1.0... ela é barulhenta. É barulhenta, mas eu não sei se é por causa dessa base também, que é uma borracha mais dura, ou simplesmente porque ela faz mais força, né, pra conduzir o mesmo tanto de água que a de 3GP, né? Isso aí. E pra quem vai usar esse tipo de contato aqui, ó, é bom também, ó, porque se só desconecta aqui, já tá desconectado. Não precisa toda aquela emendação, aquele monte de fita, né? Apesar de eu ter passado um pouco de fita aqui. Não é preciso.
não é preciso com esse tipo de contato aqui. Ele já isola bem o fio, não escapa fácil, porque você tem que pegar, você tem que botar o dedo aqui e erguer forte para poder tirar e depois puxar o fio. Então é bem legal esse tipo de conexão. Até esqueci o nome desse adaptadorzinho. Marca aqui que ele vai até 32 amperes, então aguenta bastante, né, gente? Mas um fio fino aqui, né? Um fio não muito grosso. Um fio de 4 milímetros aqui, velho. Pode empurrar, cara. E aí, já tá instalado aqui a bomba, ó. Já instalei. Aqui vem da caixa d'água. Esse aqui é o nosso nível. A caixa d'água tá mais ou menos aqui, ó, na direção do nível, ó. Tá no meio, mais ou menos. Aqui vai para a bomba aqui, ó. E ela vem lá debaixo da caixa d'água. Então sai todo o líquido que tá lá dentro da caixa d'água. Aqui é pra gente ver mais ou menos a água, né? Está chegando aqui na bomba. A bomba tá ligada, os fios estão ligados. Aqui é a saída de água. A outra bomba tá instalada aqui, mas ela não tem por onde puxar, ela tá desligada. Então ela só vai estar aqui para segurar a água. Eu acho que eu vou tirar aqui ela, né, Lisete? Vou tirar, né? Vai que força, né? Deixar ela aí de reserva guardadinha, né? Se acontecer alguma coisa, a gente tem uma de reserva. Tá, vou tirar ela aqui. Então, gente, para tirar aqui a bomba, eu sofri para colocar esse pedacinho aqui. Eu já vou deixar esse pedacinho aqui, depois eu só coloco a emenda, que essa aqui é a mangueira PU. Eu já tinha deixado essa mangueira aqui a mais, para se eu quisesse colocar uma torneira aqui na parte de trás, ou um registro, ou fazer alguma ligação aqui, eu tinha deixado esse pedaço aqui a mais. E aí eu coloquei esse daqui, ó, que é uma parte que a gente encaixa direto na rosca de meia. Isso aqui é uma luva de rosca de meia, direto no PU, e coloquei essa tampinha, ó. Daí essa parte aqui, na verdade, sempre fica tampada, ó. Fica assim caso eu queira colocar uma torneira. Eu sempre deixei aqui para caso tiver que colocar uma torneira, alguma coisa, eu coloco. Vocês estão vendo os anzol pendurados, que a gente deixou as varas aqui do lado. Então os anzol pendurados no perigo. Estamos precisando dar uma pescada, né? Ele tá nervoso? Vai pescar. Eu vou fisgar meu dedo daqui a pouco, se não tomar cuidado. Então, Lisete, vai lá dentro, liga lá a bomba para nós ver. Qualquer coisa dá um grito. Tá. Ela vai lá dentro ligar a bomba pra gente ver como que vai agir aqui a bomba aqui primeiramente no acumulador de pressão, né? Olha só, o barulho dela é bem baixinho. Agora chegou a água, né? Tá enchendo o acumulador de pressão. Ó, aparentemente não era pra ela parar aqui. Ali, parou. Então tá tudo ok, tá funcionando. Abre a torneira. Fecha a torneira. Abre a outra. Sempre que fizer essas manutenção, gente, sempre que fizer esse tipo de manutenção, de mexer em um cano, alguma coisa assim nesse tipo de bomba, fecha. Sempre que fizer esse tipo de manutenção, esse tipo de coisa, esse tipo de bomba com pressão, você tem que abrir todas as torneiras, tirar todo o ar. Até se puder abrir nós estamos na beira da rodovia, o caminhão. Se puder abrir também o do banheiro, você consegue tirar todo o ar que fica no sistema, daí o sistema fica melhor, deixar o ar só no acumulador de pressão. Então essa instalação aqui funcionou, ficou bom, voltou a nossa bomba. A primeira coisa que dá problema que vocês têm que verificar é esse pressiostato na bomba de vocês, que é onde controla ligar e desligar. Aqui dentro, aqui tem um parafuso nessa ponta e dentro tem um parafusinho de regulagem, que é uma chave Allen bem pequena. Nessa outra aqui, ó, a mesma coisa. Aqui tem esse parafuso aqui e dentro dessa tampinha aqui tem um parafusinho que mexe com a regulagem. Isso é muito importante caso o seu sistema esteja apresentando um vazamento, alguma coisa. Nesse tipo de bomba 1.0, peraí, muito barulho, né? Nesse tipo de bomba 1.0 é difícil de acontecer vazamento, mas pode acontecer. Mas as bombas mais fortes, ó, esse parafusinho do meio aqui, ó, tá vendo? Ele é um parafusinho que regula a pressão. Geralmente já vem na pressão ideal, né? Você pode diminuir ou aumentar caso a necessidade. E esse daqui também, ó. Se estiver tendo vazamento mesmo com essas mangueiras PU,
Pode ser mau encaixe, pode ser problema na peça, pode ser a mangueira, ou pode ser a pressão que está muito elevada. Aí tem que pegar e fazer uma verificação, né? Nesse parafusinho, dar uma afrouxadinha nele e ver tudo. E até sobre o acumulador de pressão também. Para o acumulador de pressão funcionar direito, precisa ter uma regulagem boa na sua bomba, né? Então uma coisa funcionar com a outra, né, Elisete? Isso aí. Então... A gente topou com bastante gente que, na verdade, tinha instalado o acumulador de pressão, só que falaram que não tava resolvendo nada, não né, tinha Valmir? serventia, não tava funcionando, né? Aí o Valmir até ajudou um rapaz. O que você fez mesmo, Valmir? Você pegou a bombinha? Eu regulei a bomba dele e o acumulador de pressão dele é um acumulador próprio da Ceafro, que ele precisa, às vezes, ser adicionado pressão. Dependendo do acumulador, ele vem sem a pressão que tem no diafragma interno, né? Isso. E acabei colocando pressão lá e ficou bom, funcionou. Foi com a bombinha de encher... Bomba de encher bola mesmo, tem um biquinho no acumulador de pressão. A gente não comprou um acumulador de pressão porque a gente resolveu fazer, mas para quem tem condição é melhor comprar um. Pra quem tem um dinheiro, né, compra pronto. A Ceafro já vende a bomba com acumulador de pressão e vende acumulador de pressão separado. Faz toda a diferença, pessoal. Ter o acumulador ajuda demais. Você não precisa abrir a torneira, tipo, até ela acionar, né? Isso. Não precisa ligar Mostra ali pro pessoal como funciona. a torneira no máximo. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Aqui no nosso caso, né? O Cauê tá aqui na aula dele. Ó, pessoal, com o acumulador a gente liga, ó, pode ligar ela assim fraquinha. Tá? Sem o acumulador teria que usar assim, ó, a vazão de água. Vocês viram a diferença? Ó, com o acumulador liga assim fraquinho, não tem problema. Aí sem o acumulador tem que ligar assim. E aí a gente acaba economizando mais água com o acumulador de pressão. Isso é muito bom, né? Ó, pessoal, terminamos de fazer a instalação da bomba. O Valmir já colocou aqui, ó, a bombinha da água potável aqui debaixo. A nova, né? A nova, a gente tem esse galão aqui, que é de 50 litros para nossa água potável, que sai aqui, ó, diretamente nesse filtro. E agora respondendo outra pergunta aí que o pessoal deve estar na dúvida. E aí, a geladeira resolveu? Para quem não estava acompanhando a gente aí uns dias, a gente teve problema com a nossa geladeira, que ela é daquela DC35A. Ela é duplex, né? Duplex. E ela era 12 volts. A gente tinha invertido, colocado o motor 12 volts, só que ela parou de funcionar. Quando a gente inverteu ela para 12 volts, tô falando um pouco alto, tá passando os caminhões aqui, tem panela ligada, tá uma barulheira. Quando inverteu ela para 12 volts, ela não desligava, ela ficava ligada direto. Daí eu tive que trocar o termostato. Eu coloquei um termostato da Electrolux, só que um termostato de freezer. Aí ela desligava e ligava normal no 12 volts, com o termostato de freezer. Quando colocamos o termostato original nela agora de volta no 110, ela ligando aqui no inversor, ela não estava desligando. E ligando na energia 110, 220, estava desligando. Aí eu até enviei uma mensagem, né, pro pessoal da assistência técnica da usina, né, para ver por que a geladeira não podia estar desligando. Eles falaram que podia ser que o inversor estava em 50 Hz. Deve ter acontecido alguma coisa e o inversor ter ficado em 50 Hz. Só que agora a gente ficou nessa dúvida. Pelo tempo da demora, a gente acabou ficando usando assim mesmo, né? E a gente comprou ali também aquele termostato. A gente comprou um termostato digital, né? Que ele funciona... na hora que eu coloquei o termômetro da ponta do medidor dentro da geladeira, a hora que chega na temperatura ele desliga, a hora que chega na outra temperatura ele liga de novo. Ele é externo, ele desliga a fonte de energia. Ele não desliga a geladeira, ele desliga a fonte de energia para a geladeira desligar, né? E agora a gente compramos esse outro, que é um medidor de tensão, de voltagem e corrente. E a gente consegue medir, né? Se está em 60, se está em 50. Ó, acabei de ligar no inversor, está marcando que ele está em 60 Hz, 117 volts. Então o problema não é o inversor. O problema não é o inversor. Se a geladeira não desliga no inversor, o problema não está sendo o inversor. Porque ele é de onda senoidal pura e ele está no 60 Hz. Então era para estar desligando e ligando normal. Tem alguma coisa no termostato dessa geladeira que não deixa ela desligar no inversor. Agora não sabemos porquê. Até quando faz a troca para 12 volts, várias pessoas também passaram por essa dificuldade da geladeira não desligar quando troca para 12 volts. A pergunta é, por que vocês não colocaram o motor 12 volts de novo e continuava tocando 12 volts?
Porque em menos de 2 anos ele deu problema. Deu problema. E a gente gastou em média uns R$2.000 com o motor e a transformação, fora o termostato, que a gente teve problema até deixar ela no ponto. A hora que a gente deixou no ponto, 2 anos, quase 2 anos de uso, parou de funcionar. E a gente achou que não valia a pena investir de novo um valor alto para não funcionar daqui 2 anos. É, para durar pouco tempo, né? Isso. A gente acredita que o investimento de uma coisa assim, uma geladeira, um fogão, algum utensílio doméstico, pelo menos tem que durar os seus 3 anos ainda, para poder recompensar. Eu acho que até bem mais, né? Geladeira aí em casa, convencional, essa geladeira dura 15, 16 anos. Quanto tempo tem sua geladeira? Deixa aí nos comentários para nós. E agora a gente vai pegar e vai medir o consumo da geladeira. A gente vai ligar aqui para ver o consumo da geladeira, para ver quanto que ela está consumindo em volts aqui, para poder a gente saber, né? É bem interessante ter esses aparelhos assim dentro do motorhome, que energia solar, você sempre dá para você medir ali quantos que tá gastando, o que que tá gastando mais, gastando menos. E aqui é bem preciso, né, Valmir? É. A gente vai estar deixando aí o link para quem quiser garantir, né? Vamos fazer o teste agora para ver o pico da geladeira, né? Qual que vai ser o pico e quanto que vai consumir, né? Ó, pessoal, lembrando que a gente tem 2 baterias automotiva da Moura de 180 só para geladeira. E não tá conseguindo aguentar a noite toda. Chega ali 8, 9 horas, nós já tem que desligar, porque as baterias já estão ficando baixas. E aqui tem um W aqui onde mostra watts. A gente vai conseguir ver quantos watts está consumindo, né? Isso aí, vamos fazer esse teste então, vamos ver. Ah, agora a gente só tá ligando o termostato, na verdade, né? E mostra que o termostato consome 9 watts, né? 9 watts. Só o termostato digital. Vou botar a geladeira aqui na tomada para ver quanto que vai consumir a geladeira, né? Eita! Deu um pico de 172, tá dando uma claridade aí, pessoal, mas... reflexos, né? É, O reflexo da onda, tá vendo? da janela. Ó, mas pelo que a gente viu, ó, o pico dela 190, Valmir, 200 watts. Ela tá consumindo muito acima do que uma geladeira dessa tem que consumir, né? Porque uma geladeira dessa é para consumir 100 watts, 100 watts. Ela tá consumindo o dobro. 200 watts. Vamos deixar um tempo ligado para ver qual que é o real consumo dela. Porque eu acredito que a gente fez uma alteração, mudamos para 110 volts, né, de novo, né? E ela tá consumindo a mais que o normal. Mas eu acho que esse modelo de geladeira acaba consumindo um pouco mais. Agora, ela não desligar no inversor faz ela consumir sem parar, porque ela não desliga, né? Só se você estiver usando um termostato digital, né? Que é o nosso caso aqui. Mas se for para usar um termostato digital, mais um negócio, mais outro negócio, acaba gerando mais gastos do que seria sem usar nada. Porque eu vou ligar um inversor, aí do inversor vou ligar no termostato digital, ao termostato digital vai ligar para a geladeira. Aí seria 3 coisas consumindo: inversor, termostato digital, mais a geladeira, né? Não é só um aparelho. Se for só inversor direto na geladeira, aí seria mais funcional, né? Sim. Então a gente vai deixar aqui, vamos ver daqui uns 5 minutos quanto que ela vai estar gastando, né? Isso aí, a gente volta pra mostrar aqui pra vocês. Tcharam! O que aconteceu? Oxi! Mudou de geladeira, foi? Pegamos a geladeira da lanchonete, colocamos aqui porque a gente testou a geladeira da lanchonete lá, né? Que é essa geladeira, a RE35, né? Uma porta só, pessoal. Uma porta só. Ela estava consumindo 62 watts, enquanto a outra geladeira está consumindo 198 watts, né, Lisete? Sim, dava 3 geladeiras dela. Tipo assim, logo de ligada, ela reduzia para menos 140 watts, né, a outra. Mas daí no mínimo como se tivesse ligado 2 geladeiras dessa, né? E tava consumindo também aqui no mostrador aqui que a gente comprou, tava consumindo, a outra tava consumindo 1.8 amperes, né? E essa daí? Essa tá consumindo 671 miliamperes, né? Que seria nenhum ampere. E então, pessoal, a gente vai estar fazendo esse teste aqui.
Vamos ver se as duas baterias vai tocar essa geladeira. Se for o caso, a gente vai ficar com essa e a outra a gente usa lá no nosso trabalho. A gente ligou a geladeira lá diretamente sem o termostato, ela consome 62, 65 watts, o que, né? que a gente essa deduziu? Né? Aí ela é mais econômica. A gente deduziu que essa é mais econômica, pessoal. A gente vai fazer o teste na prática mesmo para ver se essa é mais econômica mesmo. Aí a gente volta aqui a mostrar para vocês. Ou se aquela alteração que a gente fez no motor na outra, voltando ela para 110, que fez ela ficar gastona, né? Ou fizeram de qualquer jeito. Nós não sabemos o que aconteceu, né? Porque ela tá gastona, porque o máximo que ela pode consumir é 100 watts, né? É isso aí. Então vamos fazendo o teste aí, como eu disse, como eu sempre falo, na prática. A gente vai fazendo o teste, vamos vendo. E espero que ela toque a noite toda com essas duas baterias. Espero que sim. Outro dia? Outro dia, vamos ver. Outro dia. Já se passaram aí desde a última gravação, pessoal. Passou... uns 3, 4 dias. É por aí, uns 3, 4 dias. Passou muitos dias. Na verdade, nós estamos aí fazendo os testes para ver o que se resolve da nossa geladeira. Vamos ver. Sim. E o que se resolveu? Voltou ela ali de novo, Voltamos ela aí de novo. Quando a gente colocou ela na lanchonete, ela começou a congelar atrás dela, na parte de trás do motor. A gente percebeu e falou pro rapaz que mexeu aqui então fez a troca do motor, né, para 110 de volta nessa geladeira. E tava congelado ali atrás, quer dizer que teve excesso de gás. Depois eu vou estar deixando uma foto aí pra vocês verem, pessoal, como que tava o caninho de trás da geladeira. Aí a gente não percebeu, porque ficava aqui atrás ali, e aí tava no termostato digital. Aí ela ficava desligando e ficava derretendo aquele gelo, né? Mas tava uma pedrona de gelo quando a gente deixou lá na lanchonete. E aí a gente pegou, ele tirou o gás, daí a gente verificou o consumo dela um tempo depois, umas horas depois, né? Ela tava consumindo mais ou menos 108 watts, 110 watts, né, gente? Sim. E aí a gente pegou e falou, vamos testar agora nas baterias, né? Vamos ver se no motorhome vai funcionar dessa vez. Na placa solar, né? No inversor, tudo onde a gente precisa que ela funcione, né? E aí a gente pegou e botou ela aqui de volta, né? De volta. E tá os testes aí, né? A gente tinha comprado uma bateria para o micro-ônibus, que seria o veículo. E aí a gente pegou essa bateria do veículo e juntou com as duas baterias da geladeira, ficando com 3 baterias. E a gente percebeu que tá tocando, só que mesmo assim a geladeira ainda tá com muito gás, porque o cano atrás dela ainda tá ficando gelado, ele não tá criando gelo, só que ele tá ficando gelado. Bem gelado, pessoal. E aí se eu fui comparar com a outra geladeira que estava aqui antes, que tá na lanchonete, o cano não fica nada gelado lá, então quer dizer que aqui ainda tá com um pouquinho de excesso de gás. E o que a gente notou aqui, pessoal, por enquanto? Essa nossa geladeira, ela tá consumindo quanto watts, vamos ver aí, agora? Agora ela tá consumindo 130 watts. Tá marcando ali, eu não sei se vai dar Só pra que é ver. porque eu acabei de ligar ela, então às vezes tem um consumo mais alto quando acaba de ligar e depois ela vai reduzindo vai e normalizando. se mantém ali. Mas o normal que seria 100 watts. 100 watts. O que a gente chegou na conclusão por enquanto, pessoal? Na verdade a gente entrou em contato com o técnico de novo e ele vai vir para ver se precisa ser retirado mais gás, né? O consumo dela chegar ali que é 100 watts, que é o que fala, né? E o que acontece, pessoal? Duas baterias, no nosso caso, a gente está testando na prática aqui para vir passar para vocês. A gente está usando um inversor de 1500 watts, um inversor da usina, não da senoidal pura. E duas baterias não estava dando conta. Não dá conta. Aqui no caso a gente tem 2 dias já que a gente está testando, a gente deixou 3 baterias de 180 da Moura, né, automotiva. E vocês podem perceber que o tempo aqui em Jardim, ó, tá meio nublado. E chegando à tarde assim, lá pelas 3 horas ele nubla e não carrega mais. A sombra da árvore fica bem em cima da gente a partir das 3 da tarde também. E aí acaba não carregando mais. E o que acontece? A bateria tá dando quando dá 6 horas da manhã. Quando dá 6 horas da manhã, ela tá ficando em torno de 12.2, 12.3. Então as 3 baterias, se a gente pegar um sol até as 6 da tarde, né? Aí vai tranquilo. Né? Vai tranquilo. Mas mesmo assim, o sol, tipo assim, ficando nublado antes, 3 horas da tarde, tá tocando até 6 horas da manhã. 12.2. Lembrando que em 12 volts, a geladeira quando estava em 12 volts, duas baterias de 180 tá. tocava desse.
Aí em 2 baterias de 180 dava tranquilo, tocava a noite toda, né? Funcionava de boa. Aí no outro dia começava a carregava tudo, funcionava de boa, no 12 volts. Só que agora no 110 volts, que na minha opinião é mais vantagem. Caminhão passando. Tá, som. É isso aí, é vida real. Na minha opinião, compensa mais você investir em bateria de lítio ou em inversor de qualidade e colocar uma geladeira 110. Às vezes você vai, tipo, a gente fosse voltar ela para 12 volts, a gente ia gastar mais ou menos o valor que a gente gastou comprando mais uma bateria, né? Se a sua bateria for 110. Então, tem que ver isso aí, tem que balançar isso aí, tem que ver se vale a pena mesmo. Eu acredito que para um veículo menor, uma van ou uma Kombi, um negocinho que não pode carregar tanto peso quanto bateria, ou se não tem dinheiro para investir numa bateria de lítio que é mais leve, aí compensa mudar para 12 volts. Caso contrário, não. Aí, pessoal, agora no caso o técnico vai vir de novo, ele vai retirar mais um tiquinho de gás, porque ela ainda não desliga sozinha. Exatamente. Na energia convencional, 110, na rede elétrica lá, ela desliga. Quando vem pro motorhome, ela não desliga. Mas sozinha. Isso aí a gente já conversou que é o termostato dessa geladeira, porque a outra geladeira, a DC, Ela desligou a outra RE que tava da 35, lanchonete. que é a outra geladeirinha que tava aqui, ela desligou normal no inversor, ligou e desligou normal. A gente Só não precisou que usar minha o dúvida termostato. é, eu e o Valmir estamos tendo divergência aí. Acredito eu, se tirar mais um pouquinho de gás dela, ela pode vir a desligar sozinha. Só que isso daí vai ficar pro próximo vídeo. O técnico ficou de vir aqui hoje, vamos ver se ele vai vir. E depois a gente vai vir contar pra vocês tudinho o que tá acontecendo, se deu certo ou não. Tchau, gente, até o próximo vídeo.